falando em alguns parâmetros da proposta do candidato Ciro Gomes, que é do PDT, ok? Então aqui a gente vai para a próxima tela. Como vocês viram na semana passada, a gente vai estar aqui lendo alguns trechos. E também na descrição do vídeo, dependente da plataforma que você estiver assistindo aí, a gente também colocou o link com um programa geral, com as diretrizes gerais de cada candidato que a gente for falando na live, entendeu? Então na semana passada a gente teve da Soraya Tronic, a gente teve da Simone Tebet e a gente também teve do Felipe Novo, o link respectivo das suas propostas, não só da cultura, não só da economia criativa, mas também de todas as áreas que o pretendente a ser o novo presidente vai trabalhar e vai gerenciar a partir de 2023, ok? Então esse aqui é o do Ciro Gomes. Ele começa falando especificamente que a cultura faz parte da questão da identidade nacional, né, de estímulo, de orgulho, enfim, de uma propulsão, de uma identidade, de uma simbologia muito forte. Isso é legal. Ele não fala que é apenas uma questão de simplesmente de um patriotismo sem era nem beira, mas é um conjunto de ferramentas que formam o nosso caráter, que formam o nosso pensamento e formam a nossa criação como brasileiros, né? Então ele coloca uma contextualização regional, na verdade uma contextualização geral do que é a cultura segundo a visão dele, e a partir daí ele começa a colocar algumas coisas aí a respeito das suas ideias, né, para esses segmentos. Então a primeira coisa que ele fala aqui, ó, o estímulo à cultura deverá propiciar ao Brasil se reconhecer na sua diversidade regional, nas suas diversas expressões tradicionais e históricas e na valorização do patrimônio histórico, né? Mas também nas novas estéticas, no experimentalismo de vanguarda, de novas linguagens, passando pela culinária, hábitos alimentares, artesanato, artes cênicas, artes plásticas, cinema, audiovisual e a música, naturalmente compreendendo nosso lugar no planeta. Ou seja, tudo o que envolve a nossa criação como identidade nacional. Então ele está falando de patrimônio material e imaterial, né? Ele está falando de criação, quando ele cita aqui, por exemplo, culinária, economia criativa, hábitos alimentares, também economia criativa, que está ligado à culinária e gastronomia, artesanato, artes cênicas, audiovisual, né, o cinema brasileiro muito peculiar na sua identidade, a música, então, nem se fala, né? Então ele coloca que tudo isso faz parte de um movimento de um povo e que essa criação e essa coleção de saberes, de hábitos e de costumes faz parte de um poderoso armamento para que o mundo possa entender o que é o Brasil. E eu concordo plenamente com ele nesse sentido, porque eu acho que faz muito sentido, né? Um Brasil realmente soberano tem que ser um Brasil que respeite as suas criações, as suas simbologias, a sua cultura local, que é bem diversa de um estado para o outro. Então é por aí mesmo, né? E aí aqui mais na frente ele fala uma coisa que é interessante, ó. Iremos investir na democratização do acesso, na fruição e na expansão do consumo de bens e serviços culturais, por meio de políticas que ampliem e popularizem o acesso à cultura e ao lazer, criando espaços de fomento, desenvolvimento e interação. Estimularemos as manifestações culturais que propiciam a inclusão social e a cultura periférica de rua, como as danças, grafites e slams. Estimularemos as diversas atividades da chamada economia criativa, que vem sendo constituído em um importante ramo de atividade econômica e de criação de empregos para os jovens em atividades que contribuem para a melhoria de seu bem-estar. O que ele está dizendo na suma é isso, olha, a gente precisa que pobre, rico, jovem ou velho, independente se somos brancos, se somos afrodescendentes,
mas todos devem ter o acesso aos bens culturais e à criação coletiva brasileira. Então, para isso, na segunda visão dele, precisa de políticas que estimulem o potencial de cada local e que as pessoas possam ter acesso a esse potencial e assim criar essa inclusão e que as pessoas possam mais se conhecer como brasileiros criadores. Então a ideia basicamente dele é esse. Então a gente tem que ter políticas públicas para que todas as pessoas possam ter acesso à criação, possam ter acesso aos espaços, possa ter fomentação, possa ter tudo aquilo que possa se criar, distribuir e consumir. Então é basicamente isso que ele está falando. É genérico? É, mas não deixa de ter sua razão. Então na semana passada eu estava falando isso do que é o meu parâmetro do que a gente precisa, o meu, tá gente? O meu parâmetro do que a gente precisa como visão dos próximos anos e isso também faz muito parte do meu pensamento. A gente precisa reestruturar, voltar lá para a base do zero, de tudo aquilo que possa realmente fornecer essas coisas que o Ciro está falando. Então, políticas públicas são ferramentas fundamentais para que a gente possa ter inclusão, que a gente possa ter produção, que a gente possa ter distribuição, que possa ter consumo cultural e consumo criativo. Ok? Então, nesse sentido, sim, acho legal, é genérico o que ele está dizendo, é uma coisa que tem que acontecer mesmo, não está explicando, mas é uma visão que ele tem nesse sentido. Aí, mais embaixo, ele já fala uma coisa, aqui uma proposta concreta, né? Uma proposta coerente, uma proposta já ali definido com o rumo que ele pode fazer. A exemplo do que já vem feito na Europa, vamos regular os serviços de streaming de forma a garantir o investimento obrigatório na produção local independente e visibilidade a esses conteúdos nas plataformas. Né? Então, ele já coloca aí como primeiro parâmetro concreto o audiovisual e especificamente está focando os olhos nas plataformas de streaming para que elas possam obrigatoriamente por lei estarem colocando produções nacionais com equipes nacionais e gerando receita nacional, obviamente. Nos últimos tempos a gente está vendo até que essas plataformas elas estão espontaneamente, no meu entender, colocando a sua visão cada vez mais produções nacionais, né, na sua programação. Então, aqui mesmo no Amazonas a gente já teve a notícia que a Netflix estava gravando uma continuação de um filme, inclusive com atores locais. A gente vê a HBO Max com séries, Paramount, se não me engano, também. Enfim, você tem as plataformas que estão espontaneamente colocando seus investimentos em produções nacionais para que possam também se identificar com o público local. Mas eu vejo com muito bom grado também que tem uma regulamentação que coloque tintim por tintim. Ó, se você quiser filmar no Brasil, se você quiser atuar no Brasil, que você tenha uma porcentagem do seu trabalho voltado para a economia local, que contrate os profissionais locais e que tenham produtos com a cara realmente brasileira que você possa colocar na sua programação. Então eu vejo com bons olhos isso nesse sentido, porque eu acho que é uma proposta muito boa para garantir que a gente tenha acesso a essas plataformas e que elas possam, por lei, também retribuir todo o apoio que o governo brasileiro possa dar com uma programação legitimamente brasileira, uma porcentagem dela, né? Como a gente viu na programação da TV a cabo, que por lei você precisava ter um número X de programação lá dentro, e a gente viu por muitos anos uma coisa muito consistente, fornecendo ao mercado nacional uma evolução muito grande, e a gente via que
até rapidamente, no meu entender, o mercado estava super aquecido por conta dessa regulamentação de governo. Então, se acontecer algo semelhante com as plataformas de streaming, então, cada vez mais a gente pode ter essa tendência também nessas plataformas. Então, vejo com bons olhos também nesse sentido. Próximo tópico. Também apoiaremos startups de conteúdo digital que atuem em todas as redes sociais e de forma transmediática, ou seja, janelas. Então, a gente está numa janela aqui agora, pode estar em outras redes sociais. Então, só não deixou claro como isso pode funcionar, mas o que ele está dizendo é o seguinte: a gente quer estimular que empresas que trabalham com conteúdo digital possam estar atuando em diferentes janelas, em diferentes ferramentas existentes no mercado e que possam estar criando uma indústria forte nesse sentido. Então a gente vai dar o apoio governamental para que as empresas também possam estar gerando cada vez mais conteúdo nas plataformas. Também é uma ideia boa. Né? O mercado que mesmo por conta de uma necessidade que era a pandemia, também teve muita coisa boa. Se você puder fornecer para que empresas possam crescer e estimular uma mão de obra especificamente para esse tipo de mercado, para mim também é muito bom. Também é interessante. Vamos lá. Recriaremos o MINC, elevando o orçamento para a cultura e arte, enquanto a Ancine deverá atuar como regulador do mercado audiovisual brasileiro e não apenas como órgão fomentador para a respectiva indústria. MINC. Isso aí a gente não tem nem o que discutir, né, gente? A gente já falou na última live, e a gente vai voltar aqui, que a questão de um ministério não é uma questão de ego para dizer que a gente tem alguém que nos represente apenas para ter um nome. Mas precisa ter uma pasta específica que esteja organizando, gerenciando e criando um plano de uma política pública para que em 4 anos a gente possa começar a ter de volta aquilo que a gente teve há anos atrás. Né? De uma cultura cada vez mais pungente, uma cultura cada vez mais crescente, descentralizada e que possa estar gerando cada vez mais frutos. Então, em relação ao MINC, 100%. A gente não tem o que discutir, a necessidade é essa mesmo. Né? Hoje a gente no meu entender, estamos necessitando uma pasta exclusiva com pessoas capacitadas. Não adianta ter só apenas ali aquela pasta da cultura se não tiver pessoas que possam estar capacitadas e principalmente não ter uma verba, um estímulo de dinheiro que possa fazer essa roda girar. Então, para mim, é uma necessidade básica que eu acho que também é mais um pontinho aí pro Ciro, nesse sentido, porque assim, uma urgência a gente ter o Ministério de volta, a gente ter alguém ali especificamente pensando em como isso pode voltar a ter uma força, né? Uma força necessária para que as coisas comecem a caminhar novamente, ok? Quanto a Ancine, ele fala que deverá atuar como regulador do mercado audiovisual brasileiro e não apenas como órgão fomentador para a respectiva indústria. Na prática, para mim, eles geram uma questão reguladora, né? Porque tanto a lei do audiovisual quanto outros instrumentos de fomentação são geridos, ou pelo menos eram geridos com mais força pela Ancine, né? Então, se você tem
se tem todas as ferramentas de captação, de entendimento do que projetos podem entrar ali e que podem estar sendo gerenciados, então é uma forma de regulagem, né? Eu queria entender, na verdade, o que é o... Aqui ele está falando só desse trecho, mas eu queria entender como ele pensa nessa questão de um órgão regulador, porque a Ancine é responsável por muitas coisas da questão do mercado audiovisual, né? Eu não vejo só como um órgão fomentador. A gente pode discutir se a regulagem era ideal ou não era, mas diante do cenário que tinha ali, eu não vejo só também como uma questão fomentadora, não. Mas sim, a Cine precisa voltar também a ter um papel mais de destaque. O PND, que vamos para o próximo aqui. O PND, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento, para o Ciro Gomes, também leva em conta que na sociedade moderna, o acesso a celulares e Wi-Fi de qualidade é um fator que determina o acesso à cultura, à informação e ao trabalho. Por isso, o projeto prevê a criação de um programa Internet do Povo, que financiará a compra de smartphone em 36 vezes sem juros para os mais vulneráveis e a implantação de redes gratuitas de Wi-Fi em áreas comunitárias. O programa também contempla a oferta gratuita de cursos de capacitação informática e de formação em games. Eu acho que além dessas duas formações que são essenciais dentro desse programa, também tem que vir junto um pacote aí de fomentação cultural, principalmente de fomentação em cultura digital, né? Porque só dar oportunidade para a pessoa mais vulnerável comprar um celular 36 vezes sem juros e não ter todo um catálogo de pessoas que possam estar criando até mesmo próximo deles, que ele possa se identificar, que ele possa ter uma noção de como ele pode ter acesso a coisas até dentro do universo mais próprio dele. Ele só vai criar um crediário mais acessível, né? Então é uma boa ideia, mas me preocupa se ele vier somente de forma isolada, né? Ou só nesse ínter aí que ele está falando, né? De questão de capacitação informática e formação de games, que são extremamente importantes. Né? Mas eu acredito que tem que vir também outras coisas aí dentro desse programa Internet de Povo também, que junte com uma cultura digital muito forte nacional e que proporcione que localmente as pessoas também possam criar conteúdo para que essas pessoas que vão comprar possam consumir. Produção, consumo. Na verdade, produção, distribuição e consumo, né? Se a coisa estiver caminhando nesse sentido, beleza, eu acho uma excelente ideia. Somente nessa questão programa Internet do Povo, eu já acho que não vai funcionar tanto nesse sentido.